Olá, seja bem-vindo ao canal. Sou a professora Laísa e no vídeo de hoje nós vamos ver questões de escala que caem no Enem, tá? A gente vai fazer meio que uma revisão desse assunto e aí a gente vai resolver questões que já caíram em provas anteriores do Enem para que você tenha noção de como esse assunto é cobrado e o que esperar de questões de escala no Enem. Tranquilo? Vamos para as questões sem enrolação, tá? Bom, então a gente vai partir aqui do meu material, tá? É uma apostila de questões. E nessa parte de escala, a gente vai começar com essa questão 3 aqui, tá? A gente vai direto para a questão. Já vamos começar dando uma lida nela, tá bom? Ó, em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupas nas dimensões 220 de altura, 120 de largura e 50 de profundidade. Alguns dias depois, o projetistas, com o desenho elaborado na escala, ó, então a gente já tem uma escala, 1:8, entre em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A altura, largura e profundidade do desenho impresso para a apresentação serão respectivamente. Então, ele está querendo saber essas três medidas aqui, tá? No desenho, tranquilo? Então, algumas coisas que a gente já pode matar aqui logo de cara, né? Sempre pensando no dia da prova do Enem. Primeira coisa, repara que essas medidas, ó, todas elas são diferentes uma das outras, tá? A gente não tem nenhuma medida que é igual. O que isso significa? Que você, a partir de uma estratégia, você pode escolher aqui apenas fazer uma medida, tá? Ou a altura, ou a largura, ou a profundidade. Porque elas são todas diferentes, tá vendo? Se eu fizer uma, eu já vou matar a questão. Tranquilo? Então essa já é uma primeira parte. Quais as informações que a gente tem na questão, tá? Ele deu a escala, a gente tem, né, o tamanho real daquilo que ele quer, e aí ele vai querer saber quanto que vale no desenho, né? De escala, eu sei que a gente tem aquela forma, né? A escala é igual à medida do desenho e a medida, né, na vida real, no tamanho real. Eu gostaria, né, que você não se prendesse muito a essa fórmula, você vai ver que a gente vai conseguir resolver todas as questões com regra de 3, tá? Regra de 3 simples, para que você não fique decorando fórmula que não é tão necessária assim, tá? Então a gente vai partir todas elas de regra de 3. Qual que é a questão interessante, né, um ponto de atenção nessa questão, é que a figura foi reduzida em 20%. Então o que é que a gente vai fazer? A gente pode reduzir uma dessas medidas logo de cara em 20% e jogar na escala, a gente já vai ter a medida. Ou a gente poderia calcular a medida original na escala e já na escala reduzir 20%. Mas a gente vai fazer a coisa mais fácil aqui, tá? A gente vai pegar uma medida a mais fácil possível, né? Então vamos de 50 centímetros. Então eu vou reduzir, vou colocar aqui, ó, 50 centímetros. Depois a gente vai ajeitando, tá? 50 centímetros eu vou reduzir 20%, tá? 20% de 50. Vamos fazer essa continha de cabeça, tá? 10% de 50 é 5. É só dividir 50 por 100, tá? Então, 10% de 50 por 100 não, tá? Por 10. É 5. Então, 20% é 2 vezes 10%, que 2 vezes 5 dá 10. Então, 50 menos 10, eu vou ficar com 40 centímetros, tá? E esses 40 centímetros do tamanho original, né, do desenho original, da real, eu preciso converter ele agora na escala de 1 para 8, né? O que está me dizendo essa escala? Que cada 1 centímetro nessa escala equivale a 8 centímetros no tamanho original, no tamanho real, tá? E aqui, a gente tem o tamanho real. Então, a gente só é substituir na regra de 3, tá? Aqui tá tudo em centímetro, tá? Então, você não precisa se importar, né? Se preocupar com conversão de unidades. Mas nem sempre vai ser assim, tá? A gente vai resolver umas questões que você vai precisar de ter mais atenção. Mas aqui tá tudo centímetro, então, moleza. Então, a gente achou que vai ser 40 centímetros no tamanho real, a gente coloca aqui, e aí eu quero saber qual que é essa medida no desenho, né? A minha escala no desenho, como é que ela vai ficar. Então, a gente vai multiplicar cruzado, ou você já pode perceber logo de cara, ó. De 8 para 5, como isso aqui, a escala é um tipo de proporção, tá? É uma proporção.
Repara que de 8 para 40, eu sei que eu acabei multiplicando isso aqui por 5, né? 8 vezes 5 dá 40. Então, a mesma coisa tem que acontecer desse outro lado, né? Para manter essa proporção. Então, 1 eu também vou multiplicar por 5. Tranquilo? Então, 1 vezes 5, 5. Então, eu vou acabar achando aqui que meu x, lá no desenho, lá no projetinho que ele fez, vai ter 5 centímetros. Tranquilo? E de 5 centímetros, ó, a gente já mata que a nossa resposta é a letra A. Tranquilo? A gente poderia, sim, né, fazer as outras alturas, né? Se você quiser, a gente pode até fazer um pouquinho rápido aqui, ó. A gente ia pegar o 220, a gente ia fazer essas reduções, tá? Vamos fazer com o 120, que é mais rápido, tá? E aí as outras você faz se você quiser. Eu não aconselho você fazer a 3, né? Porque realmente não tem necessidade. Você já matou a questão, né? Então não tem necessidade de você gastar tempo. Lembrando que a gente sempre tá focando com a prova, né? Então, fez um aqui, marcou, próxima questão, tá? Então, aqui seria 120 menos os 20%. 20% de 120 é 2 vezes 12. Então, 2 vezes 12, 24. E ia ficar 120 menos 24. 120 menos 20 dá 100. Eu vou tirar 4. Vou ficar com 96. E aí, esses 96 centímetros seria o que eu colocaria aqui no lugar do 40, tá? E aí, a gente ia manter cruzado, ou eu perceberia também que 80 para 96 eu multipliquei por 12. 12 vezes 8 é 80, tá? Então, essa medida aqui também seria multiplicada por 12, tá? E aí, a gente ia achar esse 12 aqui, né, de largura. Tranquilo? Essa foi a nossa primeira questão, tá? Então, só para dar uma aquecidazinha, essa é uma questão fácil. Algumas informações importantes que eu não dei antes, tá? Em relação à fórmula, beleza, né? Você já viu que você não precisa estar preso à fórmula, tá? A gente pode resolver tudo por regra de 3, tá? E uma coisa importante é que na prova do Enem, escala cai em média de 1,2 a 2 questões, tá? Então, 1 ou 2 questões em média por prova. Então, é uma questão considerada fácil ou média. Então, você precisa, de fato, né, aprender, porque você precisa, obviamente, acertar essa questão, e aí a TRI vai te ajudar, né? Você vai ter uma coerência, você vai melhorar a tua coerência de prova, tá? Vamos para outra questão, eu separei aqui. Isso. Questão 5 agora, tá? Opa! Antes disso, né, antes da gente ir para a questão, eu acabei esquecendo, né? Então, se você já tá me assistindo e chegou até aqui, então deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal, que toda semana eu tô trazendo vídeos com assuntos de matemática pro Enem, dicas, macetes, tudo relacionado em matemática pro Enem. Então, se inscreve no canal, ativa a notificação e deixa o like nesse vídeo, tá? Deixa o like no vídeo. Então, vamos para essa questão aqui, tá? Ela é uma questão do Enem 2016, da terceira aplicação. Vamos fazer a leitura. Vamos dar uma olhadinha logo no comando, né, ó. A escala desse mapa é. Então, eu já sei que eu vou precisar descobrir qual que é a escala. Tranquilo? Então, vamos ver quais as informações que a gente tem. Ó, uma coisa importante, né, que é importante eu dizer pra vocês, ó. A gente tem a fórmula, né, como eu falei. O que é que pode acontecer, né? O Enem, ele pode brincar com esses dados, né? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tinha, né, a escala e a gente tem a medida original. E aí, a gente queria o desenho. O que é que pode acontecer? A gente pode ter a medida do desenho e a gente pode ter a medida real e a questão querer a escala. Ou a questão pode dar a escala e a medida do desenho e querer a medida real, tá? Então, ele pode brincar e querer essas três coisas. O que é que a gente vai se atentar mesmo é na conversão de unidades, tá? Escala é sempre linear, tá bom? Além de ser linear, também com uma única medida. Então, ó, 1 para 8 é 1 centímetro para 8 centímetros, tá? Então, a gente sempre vai estar atentado nessa questão de unidade de medida, sempre em centímetros. A escala sempre em centímetros, a não ser que o enunciado diga outra coisa, mas sempre em centímetro. Vamos lá para a questão aqui, tá? Presta atenção, segura aí, tá? Um motorista partiu da cidade A em direção à cidade B por meio de uma rodovia retilínea localizada em uma planície. Lá chegando, percebeu que a distância percorrida nesse trecho foi de 25 km. Então, da cidade A para B, 25 km.
Ao consultar um mapa com auxílio de uma régua, ele verificou que a distância entre essas duas cidades nesse mapa era de 5. Tá? 5 centímetros. E aí agora eu quero saber qual que é a escala desse mapa. Alguns cuidados, né, que você já deve ter visto. Ó, centímetros, nossa escala vai estar de 1 para centímetro também. Então, 25 quilômetros eu preciso transformar quilômetros para centímetro, tá? Como é que a gente faz isso? É simples. De quilômetro para centímetro, a gente vai multiplicar por 10 a quinta. Que aí a gente vai andar de quilômetro, hectômetro, decâmetro, metros, decímetro e centímetro, tá? Então, são 5 casas que a gente vai andar. Então, é só pegar o 25 vezes 10 a quinta. E aí, a gente vai ter isso aqui em centímetros. Tranquilo? Então, o que é que está acontecendo, né? Então, a gente tem que... Vamos lá. Opa, cadê? Que a distância, né, entre as cidades A e B, no mapa, eu tenho a informação que é de 5 centímetros. Então, eu vou precisar transformar esses 5 centímetros. Eu tenho o tamanho real e eu quero a escala. O que a gente vai fazer? A gente pode só simplesmente pegar o tamanho do desenho, que seria os 5 centímetros, e dividir pelo tamanho real, que a gente acabou achando aqui, ó, 25 vezes 10 a quinta, tá? E aí, a gente vai ter isso aqui, né, vai ficar com 5 vezes 10 a quinta. Então, eu vou ter 5 zeros, né, depois acabou que a escala ficou 1 para 5 vezes 10 a quinta. Aqui, tá? Então, seria 1 para 5. E a gente vai colocar 5 zeros na frente, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, resposta letra E. Então, essa aqui foi de um dos casos que eu acabei falando, né? Que aí ele deu a distância real, deu a distância no desenho e a gente precisou calcular a escala. Tranquilo? Essa também é uma questão tranquila. Você só tinha que se atentar, né, a converter esse quilômetro para centímetro, né? Porque repara, se você não tivesse convertido, tua escala ia ficar em 5 e para 5 tinha resposta. Se você converteu errado também, possivelmente aqui, ó, tinha outra resposta, tá? Então, atenção com as conversões de unidade de medida, tá bom? Vamos para mais uma questão. Tá? Vamos ler. Eu marquei aqui. Isso. Essa aqui é do Enem 2018, tá? Então, lembrando que se você tiver alguma dúvida, se não estiver entendendo alguma coisa, deixa no comentário, tá? Que eu vou amar te ajudar e responder e tirar essa tua dúvida, tranquilo? Se você tiver alguma sugestão também, pode deixar no comentário. Vamos lá. Um mapa é a representação reduzida e simplificada. Vamos ver o comando primeiro, né? Eu já ia esquecendo, ó. A medida real em quilômetro desse segmento é. Então, eu já sei que eu vou querer a medida real, só que eu quero essa medida em quilômetro. Então, vamos lá. Eu já tenho uma escala aqui, eu já tô vendo, né? Uma escala 1 para 58 mil. E aí, eu tô com mais um dado aqui, né? Que o segmento que ele marcou aqui, eu quero da caça ao tesouro, 7,6 centímetros, tranquilo? Então, é só a gente organizar essas informações agora, tá? Ele tá me dizendo que na escala, cada 1 centímetro equivale a 58 milhões, né? 58 milhões. Vamos colocar isso aqui a 10 a sexta, tá? Pra não escrever muitos zeros. 58 vezes 10 a sexta. Tranquilo? São 6 zeros, coloco potência. E aí, a cada 1 centímetro no mapa eu tenho isso aqui. E agora eu quero 7,6. E eu quero saber quanto equivale isso aqui na vida real, né? Então, o que é que a gente vai fazer? 7,6 vezes 58. A gente vai ter que fazer essa multiplicação. Eu vou fazer num cantinho aqui, ó. 58 vezes 7,6, tá? 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 5, 30, com 4, 34. 7 vezes 8, 56, vai 5. 35, 5, 40, tá? Então, 8, 10, vai 1, 4 e 4. Só que eu fiz com uma vírgula aqui, tá? Cuidado pra não esquecer. Então, eu sei que tem uma casa decimal. Então, é 440,8. Eu sei que meu x
dá 440,8 vezes 10 a sexta, tá? Eu posso andar com essa casa um pouquinho para facilitar a nossa vida, né? Eu ando com essa vírgula aqui, ó, uma, e somo com, eu diminuo um aqui, né? Vai ficar 4.408 vezes 10 a quinta. Só que isso aqui, lembrando, ó, tá em centímetro, tá? E lembra que lá no nosso comando, quando a gente fez a leitura, ele quer em quilômetro, tá? Então, de centímetro para quilômetro, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10 a menos 5, né? Eu tenho uma medida que está em centímetro, então ela é uma medida pequena e eu quero que ela fique uma medida, de certa forma, assim, maior, porque quilômetro é uma unidade maior. Então, eu vou ter que dividir por 10 a quinta. Lá a gente estava multiplicando, aqui eu preciso dividir por 10 a quinta. E aí, quando eu dividir por 10 a menos a quinta aqui, né? A gente vai acabar cortando com esses 10, né? E eu vou ficar com 4.408 quilômetros, tá? Isso aqui é medida em quilômetro, então a gente tem aí a resposta 4.408, ó, letra A, tranquilo? Isso aqui a gente tá questão 9. Isso. Estou dando uma olhadinha no roteiro para ver se eu não estou esquecendo de nada, tá? Muitos cuidados aqui, né? Porque repara que aí a gente tem, né? Não sei se você prestou atenção, mas qualquer erro nessa conversão de unidade, ó, você tinha 44.080 e 440.800 quilômetros. Então, se você errou aqui ou aqui, se você tivesse esquecido a vírgula, né? Então, iria acabar influenciando na tua resposta, tá? Então, muita atenção. As questões de escala, elas normalmente vão vir com esse negocinho, tá? Você vai precisar converter de centímetro para quilômetro ou para outra unidade de medida que eles, né, que o enunciado mencionar. Então, fica muito atento a isso, porque com certeza no Enem 2023 vai ter uma questão de escala na tua prova e você precisa estar preparado, você precisa entender como ele pode cobrar esse assunto e alguma possível pegadinha que pode ter lá para que você não caia nela e consiga acertar a questão. Tranquilo? Vamos para a última questão aqui, né? A gente já resolveu duas ou três? Três, né? Vamos para a última aqui. Eu marquei, tá? Lembrando que essa apostila, né? Essas questões eu tô tirando da minha apostila. Essa é uma apostila de questões de matemática básica, tá? Então engloba aí 5 grandes assuntos, 6 eixos, quase 5 ou 6 eixos, e são mais de 350 questões separadas por nível de dificuldade, tá? Tem um gabarito de todas, são todas questões do Enem. Vou deixar o link na descrição se você, por acaso, ficar interessado e quiser dar uma olhadinha nessa apostila, tranquilo? Vamos para a última questão aqui. Essa é uma questão 17 na apostila, também do Enem 2016, tá? Vamos logo ver o comando da questão novamente. Nesse novo mapa cartográfico, então eu sei que já vai ter um mapa. E eu vou precisar saber qual é a distância, ó. A distância em linha reta entre as cidades A e B em centímetro nesse novo mapa. Por que eu trouxe essa questão? Ela é uma questão interessante para que a gente explore um pouquinho o conceito de escala, tá? Ó, em um mapa cartográfico cuja escala é 1 para 30 mil, as cidades A e B distam entre si uma linha reta de 5 centímetros. Então, aí tem um mapa, que ele está na escala 1 para 30 mil, ou seja, cada 1 centímetro no mapa equivale a 30 mil centímetros no real, né, na vida real. Só que aí eu quero um novo mapa dessa mesma região, será construído na escala 1 para 20 mil. Então, nesse novo mapa, cada 1 centímetro dele equivale a 20 mil centímetros no tamanho real, no desenho real, né? E aí, uma coisa que é muito interessante, ó, sempre que a gente está falando de escala, é muito importante que você perceba que o que significa, né? 1 para tanto. Significa que o meu objeto real, né? Que o desenho da vida real, né? A medida real, ela foi reduzida. E sempre essa outra parte aqui da escala vai me dizer em quantas vezes essa figura, esse mapa, essa área, qualquer coisa, foi reduzida, tá? Então, 1 para 30 mil significa que eu reduzi, nesse caso, essa região, 30 mil vezes para colocar ela numa escala, tá? E o novo mapa
eu tenho uma nova escala, 1 para 20 mil. Significa que eu reduzi essa região 20 mil vezes. Então, se eu reduzir menos, significa que essa escala aqui, ó, 1 para 20 mil, ela é maior. Porque a figura real, o tamanho real do objeto, ele foi reduzido menos vezes. Então, eu vou ter mais detalhes dessa região e, consequentemente, essa escala aqui é maior, tá? Então, cuidado com isso. Só porque esse número aqui, ó, quanto maior ele for, menor é a minha escala. Porque está significando que eu reduzi a minha figura real, né? Região, um mapa, um monumento, uma estátua, uma ponte, o que for. Significa que eu reduzi ele mais vezes. Se eu reduzir mais vezes, a minha escala é menor, tá? Então, 1 para 20 mil, a minha escala é maior. Se a minha escala é maior, esses 5 centímetros aqui, concorda comigo? Que para eu representar ele numa escala maior, então não vai ser mais 5 centímetros. Eu vou precisar de uma medida maior para representar esse mesmo 5 centímetros. Você conseguiu pegar essa ideia? Você já tinha pensado na escala dessa forma, né? Porque a gente vê sempre escala em mapas, em plantas, né? Mas a gente precisa ter essa noção do que é escala. Então, eu tenho um desenho que está representando uma figura real, um tamanho real. Só que esse tamanho ele foi reduzido N vezes. E a escala me diz quantas vezes isso foi reduzido. Tranquilo? Por que eu expliquei isso? Por que eu sei se essa escala é maior? Então, esses 5 centímetros, a mesma representação, também vou precisar de um comprimento maior. Então, o valor nesse novo mapa teria que ser maior que 5. E sendo maior que 5, a gente já eliminava essas alternativas aqui, tá? A gente já eliminava essas alternativas. E aí, a gente pode fazer um cálculozinho rápido. 1 para 30 mil. Então, esses 5 centímetros que eu tinha lá, eu preciso descobrir quanto que era na vida real, né? Para que eu consiga colocar ele na nova escala. 1 para 5, novamente, eu sei que eu multipliquei por 5, então para aqui eu também vou multiplicar por 5. Então, 30 vezes 5, 150, e aí adiciona os zeros, tá? Então, eu tenho essa aqui, é a minha medida real, né? É a distância da cidade A e B. Isso aqui no real. Então, agora eu vou pegar esse valor e eu vou jogar ele na minha nova escala, que é 1 para 20 mil. E agora eu preciso, né? Eu tenho a medida real, então seria 150 mil. E eu quero saber agora qual que é essa medida, tá? Então, a gente vai cortar esses zeros aqui, 3 zeros. Pode cortar outro e outro. E aqui eu vou saber, fazendo meios extremos, né? Que é 15 dividido por 2. Então, nesse novo mapa, com essa nova escala, essa medida, a distância entre as cidades A e B, vai ser de 7,5 centímetros, tá? E aí a gente tem a alternativa letra E, ficou aqui em cima, né? Alternativa letra E, tá? Mais uma questão. Nessa questão a gente não precisou converter nada, né? Tava tudo em centímetro, mas é uma forma de você prestar atenção com isso, tá? Então, recapitulando toda essa aula de escala, tá? Vai ter aí na sua prova do Enem 2023 uma ou duas questões de escala. E aí, pode brincar com as informações, né? Ele pode te dar a escala, ele pode te dar a medida no desenho e querer saber qual que é a medida real. Ele pode te dar a medida real e a escala e querer saber qual é a medida no desenho. Ou ele pode dar a medida no desenho, a medida real e querer a escala, tá? Ele pode aí também brincar um pouquinho com área, seria a escala de áreas, e escala volumétrica também. É um pouquinho incomum ter, mas pode acontecer. Se você quiser que eu traga alguma videoaula de escala, de área e de volume, então você deixa no comentário também que eu vou trazer esse tipo de questão aqui, tá? Mais uma informação, muito cuidado com a conversão de unidade de medida, né? Você precisa sempre lembrar que a escala é unidimensional, então uma medida só, se é centímetro para centímetro, e aí você teria que converter caso esteja em alguma unidade diferente e se atentar ao comando da questão, tá? Se ele pedir em quilômetro, você tem que transformar, ou em metro, qualquer medida que ele te dê. Tranquilo? Então, são essas as observações, foi essa a nossa aula de escala. Novamente, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E até a próxima.